No Alesp Conecta de hoje, a gente fala sobre Dia Mundial de Combate ao Câncer e presta serviço aqui no nosso programa, recebendo o Dr. José Marcelo, endocrinologista. Fique agora com a íntegra da entrevista. Eu já te faço uma pergunta boa. A gente está falando de câncer, uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de falar. E quem escuta câncer lembra de oncologista e a gente está falando com endócrino. Queria que você tirasse um pouco essa ideia de que só se fala com um oncologista sobre câncer. Bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo seu convite, né? Na realidade, eu acho que o oncologista, ele pega já quando ele, quer dizer, para ele será encaminhado aqueles pacientes que já são diagnosticados por outras áreas, por outros profissionais, entendeu? No caso aqui de nós endócrinos, nós temos aí os tumores neuroendócrinos, não é? São tumores. Bom, primeiro acho que falar o que é um sistema neuroendócrino. Isso que eu ia perguntar, lembrando que nem sempre quem está ouvindo conhece do tema, Exatamente, né? Então, esse sistema neuroendócrino, ele é um sistema, claro, que ele controla diversas partes do nosso corpo, tá? Ele controla a parte digestiva, ele controla parte da parte pulmonar, rim, tireoide, emocional muitas vezes, né? Então, para ele poder controlar todas essas áreas, você tem que ter essas células neuroendócrinas colocadas nesses órgãos especificamente, tá? Pâncreas, etc. Entendeu? Então, é um sistema muito complexo, não é? E que ele gerencia grande parte de todas as nossas funções, digamos, orgânicas e fisiológicas. E a gente está falando de um tema que às vezes as pessoas não gostam muito de falar. Quando você chega num diagnóstico de tumor, de câncer, enfim, nessa questão patológica, porque isso já vem de algum tempo, né? Uma pessoa comum, que vai fazer seus exames, qual a dica que o senhor daria? É fazer uns exames regulares, procurar mais de um especialista se estiver sentindo alguma alteração física? Como é que poderia ser esse modo operante da pessoa, né? Até chegar a conversar com um médico? Então, essa é uma excelente pergunta. Na realidade, nós vamos fazer, todos nós, nosso check-up anual. Né? Às vezes as pessoas elas só fazem check-up quando elas estão sentindo alguma coisa especificamente. Vamos colocar aquela pessoa que tem uma dor de estômago, tem um problema gastrointestinal, tipo síndrome do colo irritável, ela acha que tem isso, que ela já olhou no Google, então ela vai procurar especificamente um especialista daquela área. Mas antes de chegar nesse ponto, seria bom que todos nós, seria um mundo perfeito, né? Todos nós tivéssemos essa chance, oportunidade de fazer um check-up geral. Né? Check-up geral significa pelo menos uma análise, no caso, bioquímica de sangue, um exame simples de imagem, um ultrassom, um raio-x, entendeu? Para que, assim, de maneira mais inespecífica, para que você possa mapear e aí, de repente, numa dessas abordagens, você encontra algo que esteja um pouco fora daquilo que seria o correto ou o ideal. E daí, a partir daí, partir por uma investigação um pouco mais específica. E essa é a primeira dica do Dr. José Marcelo, justamente, não deixar de ir ao médico. Sim, com quando certeza. você não sente nada. Porque uma coisa que aconteceu há 6 meses, você passou por exames há 6 meses, um ano atrás, 1 ano, 6 meses depois, pode ter uma outra realidade por N motivos durante aqueles meses, né? Perfeito, é isso mesmo. Vocês mulheres, aliás, estão mais acostumadas que nós homens, né? Vocês mulheres, desde a sua primeira menstruação, vocês frequentam o seu médico ginecologista e tudo mais. A gente tem uma parceria com o médico melhor que o homem, eu acho. Muito mais. Você sabe que do consultório, de cada 10 pacientes, né, que eu falo, homens, 7 vêm porque a mulher pede que ele vá. Meio que intima, né? Você tem que ir, pronto, acabou. Intima. Os outros 3 vão porque ou morreu um amigo muito próximo, alguém da família. Nunca por ele. É muito raro ele ir porque ele sentiu alguma coisa que ele esteja preocupado. Ele só vai se realmente tiver ou essa pressão da família ou por alguma coisa que ele acha que irá preocupar ele, porque um amigo faleceu, ele tem algo semelhante, ele vai procurar então alguma solução. E esse tipo de questão a gente resolve com campanha ou não? É conversa mesmo, homem. Para de achar que procurar médico ou sentir alguma coisa é coisa só para mulher.
o popular é isso, né? Ah, não vou não, porque eu tô Exato. sentindo, se o outro souber que eu fui num monte de médico, vai achar que eu sou o quê? Exatamente. Mas sabe que muitas empresas hoje, elas já colocam como check-up anual dos seus funcionários já como uma coisa certa. Né? Isso devia ser lei, né? Empresa com número X de funcionários, porque é uma coisa cara, Sim. realmente você teria que obrigá-los Deveria a fazer fazer parte exame. do planejamento da empresa, Exatamente. cuidar dos seus funcionários nesse Perfeito. sentido. O preventivo, né? Que seria muito melhor do que o curativo, né? Agora, preventivo, a gente consegue ter até a página 2, né? Nem o senhor Isso. acabou de me falar. A gente vai lá, faz o nosso check-up anual, né? Ou quando sente alguma coisa muito intensa, vai procurar alguém específico. Mas falando sobre os tumores que o senhor já conheceu durante quantos anos de medicina? Eu tenho formado há 32 anos já. 32 anos. 32 Passou anos. muita coisa pelo seu Muita consultório, coisa. o senhor já viu muita coisa. Para esse tipo de tumor, né, neuroendócrino, tem alguma característica que você possa, que o nosso ouvinte, quem está vendo, a gente fala, poxa, vamos ficar atento com isso. Olha, esse tumor neuroendócrino, por incrível que pareça, ele é um tumor muito específico. Né? Por quê? Porque ele pode, como eu já falei agora há pouco, Sim. como ele abrange diversos órgãos, quer dizer, ele vai regular diversos sistemas nossos, ele é um tumor que ele é muito insidioso, ou seja, geralmente se descobre quando está com esse tipo de câncer de 4 a 7 anos após o início dele. Isso é a média. Coisa. É muita coisa. Por quê? Porque ele é silencioso. Nesses pacientes que a gente começa a suspeitar de alguma coisa um pouco mais grave, são porque geralmente eles estão já com metástases, né? Metástase é aquele tumorzinho que migra para outros órgãos. Infelizmente é isso, né? Não tem um exame específico para você diagnosticar o tumor neuroendócrino, não tem, tá? E para você ter uma ideia, no mundo inteiro nós temos cerca de 5 casos para 100 mil pacientes, 100 mil habitantes, né? Aqui no Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, nós temos por ano de 20 a 40 casos ano no Brasil. Mas tem, nos últimos 20 anos, isso tem, digamos, tido um aumento significativo. Não sabemos se por uma causa porque realmente... conseguiu diagnosticar não melhor, mas antes, né? Não é verdade, é isso mesmo. Ou até olhando para o lado contrário, se tem muito pouco caso ano, por quê? Será que a gente não está conseguindo diagnosticar esses pacientes? E quando já é tarde e morrem às vezes sem saber efetivamente o que tinha cometido a ele. E essa questão que o senhor acabou de falar, a gente só consegue fazendo campanhas, porque, por exemplo, os tumores que as pessoas mais conhecem, câncer de mama, câncer de próstata, que a gente tem meses específicos para falar sobre isso, e isso já é uma campanha de muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, a gente ouve falar isso. Esses tumores, cânceres mais específicos ou mais raros, entre aspas, mereceriam algum tipo de cuidado de que a população saiba melhor? Ajudaria ou não? Ele é silencioso, não tem como a pessoa... Olha, assim, eu acho que, assim, como eu já falei agora há pouco, não tem nenhum protocolo que você consiga identificar, né, de maneira preventiva esses tumores, tá? O que eu acho que nós falamos também agora há pouco seria, assim, fazer sempre alguns check-ups, porque, por exemplo, você pega aí a parte gástrica, né? Outra coisa, desses tumores... desses tumores neuroendócrinos, 67% eles pegam toda a parte digestiva, que vai da boca até o reto. Tá? Uma outra parcela significativa pega a parte pulmonar, né, que são os 3 grandes grupos. Sim. E uma terceira e última parte pega o pâncreas. Tá? O pâncreas em torno de menos de 5%, o pulmão em torno de 25% dos casos e o sistema digestivo, que é o mais abrangente. Tá? No sistema digestivo, você tem uma queixa muito comum de quem tem esse tipo de câncer. Por exemplo, a pessoa acha que ela está com uma gastrite, então dói o estômago, como eu já falei agora há pouco, ela acha que ela tem um problema de inflamação do seu cólon, tem uma colite, entendeu? Que na realidade são sintomas que, claro, são muito comuns, mas eles já estão traduzindo já uma coisa maior, que é o nosso pequeno tumorzinho que lá se instalou.
Talvez, para a gente conseguir minimizar esse modo tão tardio da gente fazermos esse diagnóstico, seria fazer, quer dizer, procurar com mais brevidade. Quer dizer, se estou com dor de estômago, não estou ir lá na farmácia e comprar um antiácido. E pedir um antiácido. Eu tenho que procurar um gastro, investigar isso aí. Então, digamos, está com uma dose... Você tem que ser chato e minucioso no negócio, não né? é? Você está tomando doses altíssimas de antiácido, não passa aquela coisa. Vai procurar um médico, não Procurar adianta. Faz um exame mais, detalhado, né? Tudo mais, e você vai, então, ter chances de você descobrir se tem ou não. Também não é para todo mundo que tem dor de estômago. Não é para ficar desesperado. Mas esse é o Mas que é seria um jeito o caminho. de prevenir. Exatamente. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui. Úlcera pode acarretar em tumor neuroendócrino? Tem uma correlação? Não tem? Não existe uma coisa a ver com a outra? Na verdade, quer dizer, a úlcera ela é uma lesão, né, se for no estômago, da mucosa gástrica ou do intestino. Tá. Claro que uma úlcera ela pode se tornar um tumor, um câncer. Mas ela pode ser fruto já do câncer, não ela causando. Entendi. Ela pode ser a consequência disso, né? Exatamente, ela pode ser a consequência. Quando o índice de agressividade é muito baixo no sistema digestivo ou qualquer outro desses órgãos que eu falei agora há pouco, que eles são acometidos, nós chamamos de síndrome carcinoide. É um nome feio, mas na realidade a síndrome carcinoide ela mostra uma baixa agressividade desses tumores. Tá. Então são muito mais facilmente tratáveis e o prognóstico é bem melhor, entendeu? E aí a gente está falando justamente começando quase a falar de tratamento, aqui você já está dando essa linha do tratamento, a gente já está terminando o nosso primeiro bloco, você vê? A gente vai conversando, né? Nem parece que a gente está terminando o primeiro bloco, a gente falando aqui com o Dr. José Marcelo, endocrinologista, falando sobre tumor neuroendócrino, eu estou pegando a minha colinha aqui para não errar, a gente volta já já. Nesse primeiro bloco, o Dr. José Marcelo falou sobre os principais tipos de câncer e como eles são encarados pelos pacientes aqui no Brasil. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje, conversando sobre prevenção do câncer com o Dr. José Marcelo, que é endocrinologista. Já que a gente está falando com endócrino, a gente tem que perguntar. Alimentação saudável evita mesmo o câncer? Sim, não vou dizer que não é que ela evita, mas ela pode prevenir, entendeu? Eu acho que a gente morre pela boca, né? Você consome muito quase um peixe. É quase um peixe, né? A gente sabe que tem alimentos com diversos produtos químicos, né, envolvidos, e isso vai agredindo a nossa mucosa, a nossa absorção, vai intoxicando, né, o nosso metabolismo. Então, eu acho que sim, o câncer ele é uma síndrome, né? São várias... Não dá pra gente determinar, você tem que comer X, Y, Z, Exatamente. ou tem que repousar melhor. Por exemplo, nesses tumores neuroendócrinos, você tem aqueles que são de fatores hereditários, não é? Que se você tiver, então, um parente que teve um tumor, né, sei lá, teve um câncer medular, por exemplo, da sua tireoide, ela tem um caráter hereditário autossômico, não é? Recessivo. Tem mais então, um agravante, entre aspas, quer dizer, aí, as né? pessoas que têm esse tipo de coisa, quer dizer, terão a chance de ter, pelo menos 50% de chance de ter também esse tipo de câncer. E tem aqueles que são aleatórios, não é? E também, olha, tem tumores, no caso neoplásicos e tudo mais, que eles são benignos. Por exemplo, você pegar um adenoma da hipófise, por exemplo, é um tumor benigno, é um tumor neuroendócrino. Ele é benigno. Ele é benigno. Nem sempre a gente tem que pensar pelo Nem lado negativo. Existem ele é maligno, casos exatamente. Que a gente Entendeu? consegue preservar a vida da pessoa, preservar, enfim, os órgãos, porque muitas vezes quando é maligno, às vezes você precisa retirar uma parte, Exatamente. É isso, não é Exatamente. isso? Para as pessoas entenderem, né? E agora, assim, falando sobre tratamento, como é que funciona o tratamento? Foi diagnosticado, independente... O tumor, ele pode também ser benigno ou maligno nos dois casos? Como é que funciona? Sim, ele pode ser benigno e ele pode ser maligno. E outra, ele pode ter uma associação de 2, 3 tumores que caracterizam uma única doença. Por exemplo, nós temos aqui na endocrinologia, chamado neoplasias endócrinas múltiplas, tá? Nós temos lá o tal do NEM, né? Temos o tipo 1 e o tipo 2. E esse 2 se subdivide em A e B. Por exemplo, nessa questão em si, nessa neoplasia múltipla glandular,
nós temos, por exemplo, no caso do tipo 1, nós temos 3 glândulas acometidas simultaneamente. Né? É a chamada da síndrome dos 3 P's, né? Que é o pâncreas, as paratireoides e a pituitária. Tá? No caso do tipo 2, nós temos também 3 órgãos sendo afetados, mas difere um pouquinho. Então, nós temos aí, no caso, o carcinoma no caso, medular da sua tireoide, temos o feocormacitoma, que é um problema da adrenal, não é? E temos aí a paratireoide. No tipo 2B, nós temos esses dois, esse carcinoma medular da sua tireoide, o feocormacitoma, e não temos, no caso, temos uma ausência das paratireoides. Então você vê que você pode ter de maneira isolada uma glândula à distância dando problema, e você pode ter o conjunto de 3 glândulas ou mais, de maneira conjunta e simultânea, dando problema. Tá? Então, você vê que ele é muito complexo. Como é que você, primeiro, identifica isso? Através de vários exames, como já falamos agora há pouco. Exame de sangue, exame de imagem, não é? Nós temos exame de imagem. Você pode fazer uma endoscopia guiada por ultrassom, não é? Então, você vai ver toda a mucosa do seu intestino, já que nós temos que lembrar que a parte do tubo digestivo, onde ocorre a maior incidência desses tumores neuroendócrinos, né? Temos também desculpa cortar, só pegando o gancho. Existe um porquê de ser tão recorrente nessa região? Nós não sabemos o porquê, mas é porque ela é muito extensa também, né? Porque ela vai desde a boca até o reto, né? Entendi. Então, e você pega aí diversos órgãos que são diferentes entre si, né? Entendi. Mas não temos nenhuma explicação. Não tem uma referência por que acontece ali a maior como distância. Também no pulmão, por exemplo, também, né? O pulmão. Temos problemas, por exemplo, de ordem emocional. Você tem algumas alterações psiquiátricas que podem ser resultantes de um tumor neuroendócrino. Jura, doutor? Sim, senhora. Você vê, não é fácil. Gente, eu não imaginava que você poderia ter associação dessas duas questões. Pode ter. E não é fácil o diagnóstico. Nesse caso, é uma coisa específica, né? Você tem que avaliar a serotonina, que ela no fígado ela é metabolizada, e ela vai se transformar em niacina, mas é um complexo, é meio complexo. Estou me sentindo na aula agora. Mas é legal, mas a gente precisa para a gente entender. Então, tem um tipo de exame que você faz chamado de 5-HIAA, o 5-hidroxindol acético. Esse elemento ele está muito, está muito alto na urina quando existe uma alteração no metabolismo da serotonina, que é um neurotransmissor que nos traz plenitude, que nos traz bem-estar. Sensação de bem-estar. Exatamente. Então você vê que tem tumores para todos os gostos, não é? Mas eles são muito raros. Claro que aí, para identificação, você tem exames de sangue, exames de imagem, invasivas e não invasivas, não é? Para você ir detectando. Exatamente. E o tratamento, né? Depende do órgão acometido. Então, se eu tenho lá um tratamento nas paratireoides com um problema de um tumorzinho na minha paratireoide, que são glândulas que estão justapostas à tireoide, né? Elas que metabolizam cálcio e fósforo, eu vou ter que ir lá tirar essa glândula, entendeu? Em outros casos, eu não vou ter que fazer nada, porque ele não produz nenhum tipo de hormônio, ele não é agressivo, eu vou só acompanhando. Se ele cresce, eu retiro ele cirurgicamente. Se ele não cresce, eu deixo ele lá. Então, depende muito aonde se acometeu isso, de que maneira, se é metástase, se é o tumor primário, nós temos que avaliar isso também, né? Porque quando a gente descobre, geralmente já é metastático. Já está ali no momento complicado do diagnóstico, né? Então, o tratamento ele é sempre clínico e cirúrgico. Clínico e cirúrgico. E quando você começa... Às vezes também, a gente estava falando do homem que não gosta muito de ir para o médico. Às vezes, o que eu escuto de tias lá para depois dos 60 e poucos anos, 70 anos, se eu vou no médico, eu começo a descobrir uma coisa, começo a descobrir um monte de coisa. Mas você precisa descobrir as coisas. Se alguma coisa no meio dos exames não tá legal, você precisa investigar aquilo. Até hoje isso aí. E é uma outra resistência que as pessoas têm. Muito. Assim, quem procura acha. Mas sabe por quê? São anos de medicina reativa e não proativa. Nós, até um pouco de culpa, entre aspas, da classe médica, nós sempre esperamos primeiro acontecer, para depois trabalhar a consequência. Nós temos que mudar essa mentalidade. É o exame de prevenção. Se você previne, você não vai ter aquela consequência ruim lá na frente. Então, o custo para a saúde pública e privada é muito menor, mas muito menor. Mas nós esperamos primeiro acontecer. Vamos pegar só um exemplo rápido aqui. Quem fuma, ele espera primeiro ter um problema no pulmão ou no coração, para depois pensar em parar de fumar. Ele sabe que ele vai ter.
Não é se, é quando. É isso que eu ia falar, ele só está esperando o momento que isso acontecer. Mas enquanto não vier para ele, não vier aquela fatura, ele vai continuar. Só que custa muito mais caro, ele vai ter uma série de outros problemas que vão decorrer desse tempo que ele perdeu e assim por diante. E assim por diante, a gente também segue aqui no nosso Alesp Conecta, porque a gente tem um quadro muito bacana. Vamos ver se o doutor vai gostar desse quadro. Doutor, você sabe que eu adoro quando as pessoas fazem essa cara, assim, de surpresa. Eu vim aqui para falar de câncer, para falar de tumor neuroendócrino. Olha, sem ler, eu falei certinho. O que tem a ver o ping-pong? Porque até agora a gente falou do doutor José Marcelo, especialista em endócrino que cuida das pessoas, mas a gente quer conhecer um pouquinho do doutor José... Do doutor não, do José Marcelo, pessoa física, que nem eu sempre brinco por aqui. Então, só para conhecer um pouquinho. Claro. O senhor não está no dia a dia lá do seu consultório, do hospital? O que o senhor gosta de fazer para esquecer um pouquinho o trabalho? Olha, eu gosto de um bom filme e gosto de correr. Gosta? Ele também corre. José corre 21K. Adora correr. Eu sou menos K, eu já corro há muitos anos. Eu sou menos K, entendi. 6, 7, por aí. Mas tá bom. Eu falo pro José, eu acordar 5 e pouco da manhã para correr, eu ainda não tenho essa vontade. Eu brinco que menos é mais, sabe? Se você vai menos K, você vai muito mais tempo correndo. Muito, mas esse povo que quer já 21, 42, mas o jovem é assim né? mesmo. O jovem ele quer tudo para ontem, ele é desafios, né? Ele quer chegar aos 42, não é isso? Depois Iron Man. Olha lá. Aí, viu? Ultraman. Viu? O pessoal aqui é bruto, não tem jeito. Então, filmes. Que tipo de filme? Olha, eu gosto de filmes inteligentes, né? Mas sem ser chatos, né? Eu gosto de filme de você que pense, alguma trama, algum suspense, alguma coisa interessante. Ou até filme de história de vida real. Acho bacana também. Isso é legal. Eu acho que é para entreter. Não fico vendo fotografia, isso, aquilo. Entendi. Não Entendeu? fica analisando o filme. O filme, exatamente. Só aproveita o momento, né? Exatamente. Que a gente tem que aproveitar. Se você puder indicar aí um livro, alguma coisa que você já leu ou está lendo para o nosso público? Olha, eu estou lendo agora A Escravidão no Brasil. E é o mesmo que fez lá, 1822, é o Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Muito bacana, muito bacana. E é bem interessante, porque ele está relatando a escravidão desde os seus primórdios, né? E até o final dela com a Lei Áurea. Ele vai um pouco além. Aliás, é uma tríade, né? São 3 livros. São 3 livros que vão ser. E eu estou no primeiro ainda, mas é muito bacana. Já li outros livros dele, e ele é um jornalista, é um escritor, que ele escreve com uma linguagem coloquial muito bacana. E você fica preso de ponta a ponta, porque você quer saber o Não é próximo. Fernando Moraes? Fernando Moraes, Isso. desculpa, O Meirelles Moraes. é o cineasta. É o cineasta, é Fernando Moraes. O Fernando Moraes. Acho que é ele, exatamente. Eu gosto muito dele. O senhor está acostumado com rede social ou não gosta de rede social? Eu estou começando a entrar agora um pouquinho. Eu tenho lá o meu Facebook, mas eu pouco entro. Tenho o Instagram também, que de vez em quando eu coloco algumas das minhas entrevistas, mas eu não sou muito plugado nisso, não. Então vamos desplugar. Se o senhor puder dar uma dica de lugar que o senhor gosta aqui de São Paulo, de ir para relaxar ou para aproveitar a vida. Olha, eu tenho um pequeno sítio, eu gosto muito, próximo de São Paulo, eu gosto muito de verde, né? De mato, esse bom, né? Que deixa a gente mais energizado, exatamente, né? entendeu? Sai dessa loucura do cinza. Exatamente. E, aliás, a minha surpresa, eu tenho uma filha que faz medicina, faz em Santos. Que legal. E eu tenho ido para lá para visitá-la, porque sabe que a medicina, elas não sobem, né? Ficam direto lá enfurnadas. E Santos, fazia muitos anos que eu não voltava a Santos. E está uma cidade magnífica, entendeu? Muito bem estruturada, mobiliário urbano em ordem, segura, limpa. E me surpreendeu com um serviço bacana. É uma cidade muito agradável. E então eu gosto também de vez em quando de estar lá. Ando lá de bicicleta, eu gosto também de andar de bicicleta bastante. E sentir o ar puro, né? Vindo do mar, aquela coisa. Não só com o escapamento em você, exatamente, aquela coisa, né? Não necessariamente praia lá, mas eu acho mais bacana aproveitar você, o local, o ambiente, o local, né? O serviço que ela pode, andar de bicicleta, enfim. Eu gosto bastante. São coisas simples que eu acho são bem gostosas. E foi muito simples conversar com o Dr. José Marcelo. Passou muito bem pelo nosso ping-pong para conhecer um pouquinho mais sobre o senhor. E a gente vai já encaminhando para a reta final do programa, viu? Mais uma vez passou muito rápido. Muito obrigado. De um tema
específico, mas que as pessoas precisam conhecer desses temas específicos, dessas questões específicas. Então, doutor José Marcelo, obrigada por ter vindo. Em outras oportunidades, a gente convida de novo o senhor para o Alesp Conecta. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Este foi o Alesp Conecta de hoje, prestando um serviço sobre Dia Mundial de Combate ao Câncer. Fique ligado no nosso próximo programa.